Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Kelly do canal Agora Verso. Hoje é dia 2 de janeiro de 2025. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de desejar um feliz ano novo para todos. Um 2025 de muitas oportunidades, de muita reflexão acima de tudo. É, e a gente saber que a gente tem um ano novo aí com 365 novas oportunidades para a gente ser feliz, né? E esse vídeo, ele é um vídeo muito de reflexão e de um bate-papo, né? Gostaria que você se sentisse aqui na minha casa pra gente bater um papo. Por quê? Bom, eu tenho um outro canal no YouTube, tá? Que se chama Resenhas da Kelly, onde eu falo sobre produtos para cabelo, para pele, enfim. E eu achei que lá talvez não fosse o lugar pra gente ter esse tipo de conversa. Então eu resolvi ter esse novo canal para a gente poder falar sobre essas coisas mais aleatórias, assim, e que muitas vezes, se você, assim como eu, tem um ciclo, né, de amizades um pouco menor, às vezes não tem tempo, né? Às vezes eu tenho muitos colegas, eu trabalho fora, tenho uma vida agitada, tenho família, tenho esposo, tenho filho, mas às vezes na correria do dia a dia a gente tem essas reflexões e não tem esse tempo, né? Para parar e refletir sobre coisas. Então eu acho que o YouTube nos proporciona isso, né? Da gente ser um grande ciclo de pessoas, todo mundo refletindo ali sobre um tema. E bom, o que me fez ligar essa câmera hoje para falar com vocês? Eu estou de férias e aí eu estava assistindo, zapeando ali o YouTube, vendo conteúdo. E apareceu o vídeo de uma moça. Eu não vou lembrar agora, mas eu vou deixar na descrição do vídeo, porque eu acho importante, até para que vocês entendam, né, de onde veio isso. Uma moça que estava fazendo seu aniversário de 30 anos e fez um vídeo falando sobre a sua trajetória de vida, desde o ensino médio, de quando ela se formou, voltou para casa dos pais, e que, enfim, o vídeo falava sobre essa pressão social para a gente ser bem-sucedido, dessa sensação de ter que voltar para casa dos pais, enfim, tá? E eu tenho 39 anos, né? Tô no, de repente, 40 aí. E, gente, se vocês perceberem a luz piscando, é minha luz aqui que tá meio maluca, tá? E eu tenho 40 anos, já tive 30 e já passei pela crise dos 30. E como eu acho essa crise dos 30 é algo tão real, sabe? Eu ouvia falar e falava, que absurdo, né? O pessoal também fala, crise dos 7 do casamento, porque quando o seu casamento chegar a 7 anos, e eu sempre achei isso baboseiro, eu sou casada há 21 anos, não tive essa crise, mas a crise dos 30, nesse modelo de sociedade que a gente vive, e isso não é algo peculiar do nosso país, mas eu acho que talvez por morarmos em um país com grandes abismos sociais, eu acho que talvez isso bata para nós brasileiros de uma forma talvez um pouco mais significativa, né? E eu tive a crise dos 30. Hoje eu tenho 39 anos, já superei essa crise, levou alguns anos, tá? A crise dos 30, ela não que ela vai existir, não que ela seja regra, mas ela não vai passar com 31, com passe de mágica. Eu posso falar para vocês que eu tive que lidar com essas sensações e esses pensamentos de fracasso, sabe? Até os meus 35 anos, mais ou menos, tá? Não foi fácil. E falar para vocês que se vocês hoje estão aí com 29, 30, 31 e estão se sentindo. A palavra é pesada, mas eu acho que ela é que dá mesmo essa sensação, né? A questão do fracasso, da gente se sentir fracassado. Porque vendem pra gente. Lá no CIMED, aí eu quero falar da minha crise dos 30 e hoje, com 40 anos quase, né? Como eu me sinto muito, muito, muito melhor e tenho muito mais noção do porquê das coisas. E por que lá no começo do vídeo eu desejei para vocês um feliz 2025 com muita reflexão. Gente, eu vou apagar essa luz aqui, eu tô com a luzinha. Pronto, gente, não sei se ficou bom, ficou mais escurinho, mas ela tava piscando, ela tava me desconcentrando.
Então, no começo do vídeo eu desejei um feliz 2025 com muita reflexão, porque eu acho que só refletindo muito sobre as coisas e entendendo o porquê das coisas, né, e saber que nós estamos inseridos no mundo e que a nossa condição, a nossa situação, ela depende de nós, sim, depende muito de nós, mas não, ela não depende só de nós. E quando a gente entende isso, eu acho que tudo fica mais leve, porque a gente para de se enxergar apenas como indivíduo, olhar só para a nossa realidade, e a gente passa a entender que nós somos seres humanos inseridos num contexto de um país, num contexto de uma cidade, num contexto de uma época, e isso tudo vai ter influência na nossa vida. Então, a nossa geração, né? Eu tenho 39, mas eu acho que isso pegou bem pesado pra galera aí que hoje tá com uns 45 e até a galera que tá fazendo uns 30 e pouquinhos aí agora. A gente cresceu muito numa sociedade, né? Fomos criados por pais, onde se você tivesse nível superior, você era rei. Então, os meus pais não tinham estudo, nem meu pai nem minha mãe, né? Eles tinham aí até o seu ensino fundamental, os dois. E nessa época deles, quem conseguia romper essa questão social e ter um nível superior, tava bem. Tinha casa própria, casa com 2 quartos, às vezes sendo um suíte. Tinha telefone. Lembram? Quem é da minha idade vai saber o quanto custava uma linha telefônica. Hoje isso não faz nenhum sentido, a gente nem tem telefone fixo mais. Por isso é legal a gente entender os contextos também. Mas quando eu era criança, né, tinha 10 anos, 9 anos, eu lembro que era muito assim, ai, fulano tem que ter telefone na casa dele. Ah, mas isso você só vai ter se você tiver nível superior. E bom, e aí eu passei por um ensino médio, eu fui mãe muito jovem, tá, gente? Eu fui mãe aos 18 anos. E mesmo assim eu consegui ter acesso a ter um nível superior. Sou formada em biologia, então sou bióloga. E aí começou, eu acho que aí começa tudo, né? Porque eu fiz tudo certinho. Eu saí do ensino médio, tudo bem que eu fui mamãe cedo, mas eu e meu esposo, a gente conseguiu superar essa situação. Meu filho é muito amado, muito querido. Hoje ele tem 20 anos, vai fazer 21 e é meu parceirão. E fomos para a faculdade, meu esposo e eu. Os dois sempre, os dois vindos de uma infância muito pobre, mas criados com muito amor. Uma família com uma estrutura, né, que eu acho muito importante. E a gente conseguiu fazer a nossa faculdade. Eu sou formada em biologia, ele é químico. E aí a gente foi para o mundo profissional. E aí eu acho que é onde a gente começa a esbarrar com a realidade e entender que o contexto nosso atual, isso que eu estou falando aí de 15 anos atrás, né, não é o mesmo do que os nossos pais. E aí, poxa, muito jovem lá na época eu até consegui financiar um apartamento. Assim que eu e meu esposo terminamos a faculdade, ele arrumou um emprego também, a gente conseguiu financiar um apartamento. Então a gente estava ali tudo certinho, né? Fez faculdade, arrumou um emprego, tinha uma casa própria. Eu falo uma casa própria porque era uma parcela alta por 20 anos. 20 anos. Então, assim, é o sonho da casa própria. Própria, mas que se eu perder o emprego e a gente não conseguir pagar 3 prestações, a gente perde a casa, né? Então, mas estava ali tudo certo. O filho cresceu, fez 7, 8 anos. O apartamento ficou muito pequenininho. A gente tinha 2 cachorros, filho pequeno, num apartamento muito pequenininho. E a gente começou a questionar esse formato. Gente, assim, eu tô aqui para falar do meu coração. Não tô aqui para cagar regra na vida de ninguém, pelo amor de Deus. É mais pra gente refletir mesmo. Vai ser um vídeo um pouquinho longo, mas eu queria refletir com vocês mesmo de como se criou essa crise dos 30 que eu tive, meu esposo também, e de como hoje, com 40, eu vejo que minha cabecinha, coitada, era tão sem informação, sem reflexão. E aí, como a gente fica suscetível a esse tipo de crise existencial, né, que é a crise dos 30.
Então, assim, pra mim, naquele momento, o apartamento era muito pequeno. E aí eu sentia a necessidade de morar numa casa térrea. Eu fui criada numa chácara com 14 cães. Então, assim, eu fui criada em uma casa grande, no interior do estado de São Paulo. Uma casa muito simples, mas muito grande, com pé de fruta. Meu pai plantava, né? Muitas vezes meu pai plantava para nossa alimentação mesmo. Eu realmente tive uma infância muito simples, mas muito rica de tudo que eu mais prezava, né? Que é esse, bom, sou formada em biologia, então dá para imaginar. Mas eu me senti engaiolada, morava num apartamento muito pequenininho na cidade de São Paulo, e eu já não estava me sentindo bem. Então, o meu objetivo de vida do meu esposo era voltar para o interior e ter uma casa terra. Algo também muito inocente, mas que de certa forma eu queria resgatar aquilo que eu prezava tanto na infância e na adolescência, que era o contato com o verde, que era o contato com a natureza e que eu não tinha mais, né? E aí nos mudamos para o interior, só que aí é que eu não tinha dinheiro para comprar uma casa. Então eu morava de aluguel e eu ainda moro de aluguel, tá? E isso foi uma questão também muito que bateu forte para essa crise existencial lá nos meus 30 anos, porque olha só, gente, eu vim para o interior, morava em uma casa, graças a Deus meu esposo e eu empregados. A gente morava numa casa de aluguel, uma casa que era o dobro do tamanho do apartamento, tinha um quintal pequeno, mas um quintal gostoso, que meus cachorros podiam brincar com meu filho de bolinha, sabe, ele podia tomar um sol, enfim, sair do apartamento, sair de São Paulo, meu filho estava crescendo num ambiente um pouco mais seguro, mas por mais que isso tivesse sido no momento uma escolha consciente, no dia a dia, e aí sim quando, porque eu vim para o interior com 20 e poucos anos, e aí quando eu fiz 30, bateu aquele desespero de falar, caramba, eu tenho 30 anos, eu me senti uma velha, gente, com 30 anos, nossa, como eu me sentia uma vovozinha. E aí eu falava assim, caramba, mano, sabe, na minha cabeça, a loucura da minha cabeça, eu tenho 30 anos, tenho um filho, tenho marido, tenho um emprego, tenho uma carreira, meu esposo tem uma carreira, e a gente não tem uma casa. A gente é muito fracassado, porque a gente não tem uma casa. Meus irmãos têm casa, meus amigos têm casa, o pessoal que fez ensino médio comigo tem casa, e eu não tenho casa. E isso, gente, foi um dos motivos que criou muito essa sensação de fracasso. E aí, junto dela veio: eu não tenho tempo para criar meu filho, eu fico na rua quase 12 horas por dia, meu filho tem, sei lá, 10, 11, 12, 13 anos e está sendo criado em escola integral, vem para casa, eu não tenho tempo de qualidade com ele, porque a minha amiga... E aí, gente, aí nessa crise dos 30, entra uma coisa muito maravilhosa, né, que eu acho que é muito útil, mas ela também pode ser muito pesada se a gente não souber usar, que é a internet, tá? Antigamente, nossos pais estudavam, né? Tinham os colegas e depois cada um ia para um estado, cada um ia para uma cidade, rompia-se os laços e enfim. E aí hoje não, hoje a gente consegue, né, graças à internet, trazer com a gente os nossos amigos da infância. Só que não é mais aquele relacionamento, é aquele relacionamento de Facebook, de Instagram, que você vê uma publicação. E aí você começa a ver, olha, fulana estudou comigo, e olha, ela tá com 3 filhos. Ela tá com 3 filhos por quê? Porque ela é bem sucedida. Ela montou uma lojinha e ela não tem que ficar 12 horas na rua que nem eu. Né? Eu só posso ter um filho, porque eu queria ter mais, mas eu mal consigo criar esse. E aí começa, gente, aquela parafernália na sua cabeça, né? E você começa a ver, seguir youtubers de sucesso que conseguem trabalhar de casa e conseguem criar seus filhos, e aí começa, gente, uma pressão social que vem de todos os lados, de todos os lados. Então ela vem de dentro, mas ela vem muito de fora também. Por quê? A sua amiga, vou pegar esse exemplo, tá, gente? Essa minha amiga nem existe, mas é uma situação assim que eu passei por observações similares. Mas muitas vezes aquela sua amiga que você viu 2 publicações em 5 anos, com os filhos, aquela foto linda,
com um neném aqui, o outro aqui, aquela casa maravilhosa. Às vezes essa foto foi tirada na casa dos pais. Às vezes essa foto foi tirada numa casa que ela alugou para passar o final do ano. E às vezes a lojinha dela tá toda endividada e a vida dela tá toda cagada. Mas isso ela não vai postar nas redes sociais, entende? Mas você vê aquela publicação linda, aquela foto linda de Instagram com aquela frase de impacto maravilhosa e você fica se sentindo um bosta. Por quê? Na vida real, ninguém tem aquela vida, gente. Tá todo mundo no corre, sabe? 99% da população brasileira tá no corre. Só que corre não vende, corre não é bonito, né? A gente voltando descabelada do trabalho, assim, ó, no busão, 6 horas da tarde, depois um dia inteiro de trabalho, não vende, não é bonito, né? Então, ninguém gosta de mostrar. Então, nas redes sociais, a gente tende a ver o que é bonito aos olhos, o que as pessoas têm de melhor e têm orgulho em mostrar, e a gente tem também o que é capitalizado de alguma forma. E a gente fica assim exposto a isso. Quando a gente não está trabalhando, nossa geração, até nossos pais, minha mãe adora YouTube, Instagram. Hoje minha mãe tem Instagram, até acho uma belezinha. Mas a gente está exposto a isso o tempo todo, né? É a nossa vida. A gente está assistindo Netflix, ou a gente está na Prime, ou a gente então não tem como falar que isso não vai influenciar, né? E a gente tende a achar que a nossa vida ela é muito pior do que a dos outros, porque o corre dos outros a gente não vê, a casa linda que sua amiga comprou, mas o perrengue que ela tá passando, por exemplo, hoje eu não tenho uma casa própria. E isso é opção, gente, hoje. Claro, eu gostaria de ser rica, milionária, mulher numa mansão, mas eu não sou trabalhadora, meu marido também. E o preço dos imóveis subiu demais. Então hoje eu moro de aluguel, moro numa casa confortável, uma casa simples, mas uma casa muito confortável. Pago um X de aluguel, que se eu fosse financiar lá, né, eu teria que pagar uma prestação, muitas vezes, por 20 anos, que é maior do que o aluguel que eu pago. A gente ainda pretende comprar uma casa, a gente ainda tá nesse corre, mas hoje eu consigo entender que eu não sou uma fracassada, que existiu uma questão do mercado imobiliário, os imóveis se valorizaram muito mais do que os salários e que ficou muito mais difícil para a gente comprar uma casa hoje do que era anos atrás. Então, assim, eu poderia comprar um apartamento pequenininho e para morar no que é meu e tá tudo certo. Se você for feliz assim, como minha mãe tem lá o apartamentinho dela, pequenininho, chuchuzinho, e ela ama a casinha dela e eu acho a coisa mais linda aquela relação que ela tem, né, com a casa, de cada cuidado, de cada detalhe. Mas eu tenho 3 cachorros, eu tenho um filho jovem, eu tenho uma vida muito agitada, eu trabalho, eu tenho 2 canais no YouTube. Então, um apartamentinho pequeno para mim ia ficar complicado, eu preciso de uma casa maior. E aí eu vou ficar batendo cabeça por questões que não dependem só de mim, né? A questão dos salários não terem subido tanto quanto a valorização dos imóveis, né, nas últimas 2 décadas aí, isso é uma questão que não é só minha. Então, hoje, com 39 anos, quase 40, eu sou muito mais feliz do que com 30 anos, porque eu sou muito mais consciente, tá? Então, eu acho que a gente precisa achar o caminho do meio, nem ficar naquela romantização da pobreza, que quando eu era jovem eu era revoltadíssima, eu falava, meu Deus, mas o cara tá na miséria, não tem casa para morar, não tem um trabalho decente, não consegue ter um plano de saúde, tá todo cagado e tá, eu sou feliz, é a cervejinha de final de semana, é tudo lindo, maravilhoso. Eu tinha pânico dessa visão, eu tinha uma raiva, um ódio, porque, claro, eu tava muito focada no sucesso profissional. E hoje, então acho que não é nem essa romantização, mas também não é essa cobrança de achar que porque fulano ficou rico, porque seu primo é rico, porque a sua tia é rica e você não é rico, você fez algo errado, sabe? E não é, gente, a gente vive
numa sociedade capitalista que esse modelo de sociedade, ela só funciona. Eu não vou entrar aqui nesses detalhes, porque eu nem sou especialista, sou formada em biologia, mas eu leio muito. E a gente vive num modelo de sociedade, gente, que foi feito para que 1% seja rico e 99% trabalhe para sustentar esse 1%. Né? Então, é isso, né? É sobre isso. E aí, gente, eu consegui superar esse momento onde eu me sentia extremamente velha, porque junto com a sensação de fracasso, vem a sensação de você se sentir velho. Então, eu tinha 32 anos, eu me sentia super velha, mas minha vida acabou, perdi toda a minha juventude com uma carreira que não me trouxe nada. E hoje, gente, com quase 40, ainda não tendo uma casa própria, tendo na garagem os mesmos 2 carros que eu tinha 10 anos atrás, tudo velho, tudo lascadinho, eu entendo que a vida é feita de escolhas e que tá tudo bem, que o nosso modelo de vida vai ser diferente, que as minhas amigas elas podem ter sido muito felizes seguindo a sua jornada e eu sou feliz tendo seguido a minha. Eu aprendi a valorizar o que realmente é importante, eu vou dizer assim, sabe? Então hoje minha meta de vida não é ter uma casa, por exemplo. Se ela vier, maravilhoso. Mas o meu objetivo de vida hoje é ter tempo. Tempo é o principal. Eu ainda tenho uma jornada muito exaustiva, eu ainda fico na rua muitas horas, meu esposo também. A gente tem uma vida de qualidade quando a gente tá junto, de final de semana, a gente consegue descansar, que é a rotina, gente, de 99,9% dos brasileiros, é isso mesmo. Mas eu acho que hoje o meu bem mais precioso não é físico, sabe? É o tempo. Mas se não tiver também, eu aprendi a não me culpar por isso. Eu acho que quando a gente aprende a não se culpar e entender o contexto que a gente vive, tudo fica muito mais leve, sabe? E aí hoje eu falo, caramba, mano, eu não sou fracassada. Olha, eu tenho 39 anos, eu fui mãe aos 18, mesmo assim com 20 anos eu entrei na faculdade, me esforcei para criar meu filho, trabalhar e estudar e fazer meus corres para pagar minha faculdade. Meu esposo também pagava dele e a gente tinha um pequenininho para sustentar. Eu consigo ter uma moradia digna, eu consigo me vestir, eu consigo me alimentar muito bem. Então, hoje, o fato de eu não arcar com uma prestação muito alta de um imóvel, que eu poderia sim, mas isso talvez ia impactar de eu abrir mão de coisas que hoje eu acho muito importante, como uma alimentação saudável. Eu sou diabética, então eu tenho que ter uma alimentação um pouco mais regrada, né? Eu tenho síndrome metabólica, então eu tenho diabetes, colesterol, hipertensão, não tem nada a ver com a idade, eu tenho isso desde nova mesmo, desde jovem. Então, hoje a minha prioridade é a minha saúde, né? Então, eu moro de aluguel, eu consegui prover uma educação para o meu filho, hoje ele é um jovem adulto, e eu decidi não encarar uma prestação alta que talvez ia impactar na minha qualidade de alimentação, de eu poder fazer minha academia para manter o meu corpo mesmo mais saudável, minha mente mais saudável, nos meus hobbies, nos meus passeios, nas poucas e simplórias viagens que a gente faz, mas que são momentos em família que a gente está construindo uma vida mesmo, né? Compartilhando momentos. Então, não tem certo e errado. Eu hoje tenho a percepção que dentro deste contexto dessa sociedade com que ela me permite, eu tenho conseguido de alguma forma me sentir muito mais bem sucedida. E gente, isso não tem nada a ver com ser rico, com quantos milhões você ganha, né? Mas eu consigo sim me sentir vencedora. Eu acho que a palavra não é nem bem sucedida. Eu acho que a palavra é vencedora, de eu ter saído lá de uma infância extremamente pobre, ter conseguido fazer nível superior, ter um emprego estável, meu esposo também tem uma certa estabilidade, morar numa casa confortável, não importa que é de aluguel, tenho meus cães, consigo dar qualidade para eles, consigo ajudar meu filho que ainda faz faculdade, né? E consigo ser feliz, gente. Eu acho que a gente precisa entender o contexto que a gente vive e tomar muito cuidado com essas comparações merda que a gente faz de internet, sabe? Que a gente consiga sim usar aquela youtuber maravilhosa que
tem uma vida que a gente gostaria, que a gente consiga usar como inspiração de algum modo, mas que a gente não fique falando, poxa, olha, fulana é muito mais nova que eu e ela não foi fazer faculdade, ela abriu um canal no YouTube. Se eu tivesse aberto um canal no YouTube há 15 anos, hoje talvez... Gente, tá? Até é importante que a gente perceba a importância social que a gente tem para a sociedade, sabe? Não importa a sua profissão. Eu sou formada em biologia, eu tenho minha carreira e eu tenho hoje a noção da importância do meu trabalho para a minha sociedade, da importância do trabalho do meu esposo, se você é balconista, se você trabalha numa padaria, se você é advogado, se você é dentista, com certeza você tornou o dia de alguém melhor e a gente vive em sociedade e deveria ser muito mais sobre isso, sabe? Então, assim, gente, se você tá com 30 anos, 31, 32, 33 e tá se sentindo fracassado, o que eu tenho de coração para falar para você é, primeiro, para de se comparar, cara, isso é um exercício. A gente acha que a gente não se compara, mas a gente se compara sim, porque o nosso cérebro, ele faz isso mesmo. Então, para um pouquinho de se comparar com o que você vê na internet, busca fontes reais de comparação, sabe? Pensa naquele teu vizinho, sabe? Busca coisas reais para você se comparar, para você entender o contexto. E é muito sobre... Ai, gente, meu cachorro... Voltei, gente. Então, é parar de se comparar, tenta parar de se comparar de alguma forma, perceber até que você está se comparando de alguma forma e entenda o contexto da vida em sociedade. Entenda, é muito importante que a gente entenda o nosso modelo de país, que a gente entenda o nosso modelo de mundo, de sociedade, que a gente entenda, leia um pouquinho, não é uma questão política, tá? De A ou B, mas entenda o capitalismo, não é a questão ser contra, a favor do capitalismo, eu não quero entrar nesse viés, mas entenda o modelo de sociedade no qual nós estamos inseridos, o contexto que a gente vive, e eu acho que aí tudo vai ficar mais leve e a gente vai conseguir ser feliz, apesar de, né? Apesar de muitas coisas, é possível sim ser feliz. Um beijo, gente. Feliz 2025 para todos nós. Até o próximo vídeo. Tchau!